Olá! Que bom estarmos juntos mais um dia. Seja muito bem-vinda e bem-vindo ao dia 63 da nossa jornada de 365 dias com a Bíblia. A reflexão de hoje começa com uma cena que, sinceramente, é de arrepiar. Imagina só, os apóstolos acabam de ser açoitados. Uma punição física humilhante por ordem da mais alta autoridade religiosa de Israel. E qual a reação deles? Alegria. Uma alegria profunda, por terem sido considerados dignos de sofrer por Jesus. A pergunta que fica é: como isso é possível? De onde vem essa força, essa alegria que o sofrimento não consegue apagar? É essa pergunta que vai guiar nossos passos hoje. Hoje, a gente vai mergulhar nessa obediência e alegria no sofrimento lá no livro de Atos. Depois, vamos encontrar o eco desse sentimento no Salmo 65, com o louvor que brota da tribulação. Em seguida, vamos entender as raízes dessa fé com o chamado à santidade em Levítico e, por fim, contemplar o sim de Maria, que o catecismo nos mostra como o modelo perfeito de fé. Então, vamos lá! Nossa primeira parada é no livro de Atos dos Apóstolos, no momento de altíssima tensão, em que a fé daquela primeira comunidade cristã é colocada à prova. A cena parece tirada de um filme, sabe? O sumo sacerdote reúne o sinédrio e manda buscar os apóstolos que estavam na prisão. Mas, a grande surpresa, a prisão está vazia. Um anjo os libertou. E para onde eles foram? Exatamente para o lugar de onde tinham sido proibidos de estar. De volta ao templo, ensinando o povo sobre Jesus. Incrível, né? Quando finalmente são levados de novo ao conselho, a acusação é clara. Por que desobedeceram? A resposta de Pedro, falando por todos, é uma das frases mais poderosas e definidoras da fé cristã. Importa obedecer antes a Deus do que aos homens. Para eles não havia dúvida, a autoridade de Deus estava acima de qualquer poder aqui na terra. No meio daquela fúria toda, surge uma voz de sabedoria, a de Gamaliel, um fariseu muito respeitado. Ele pede calma e faz uma reflexão muito lúcida. Ele diz: olha, se essa história toda for invenção de homens, vai acabar por si só. Mas, e se for de Deus? Se for de Deus, vocês não vão conseguir destruir e ainda correm o risco de estar lutando contra o próprio Deus. O conselho ouve Gamaliel, mas só em parte. Eles mandam açoitar os apóstolos e só depois os soltam. E é aqui que a gente volta para o nosso ponto de partida. Eles saem dali não com medo, não com raiva, mas cheios de alegria. A perseguição não conseguiu calar uma fé que encontrou em Cristo uma alegria muito maior que qualquer sofrimento. E o que eles fazem? No mesmo dia voltam a pregar. Essa atitude dos apóstolos de louvar a Deus mesmo depois da dor encontra um eco maravilhoso no Salmo 65. É um canto de ação de graças de um povo que passou por uma provação imensa e finalmente encontrou alívio. O salmista olha para trás e reconhece que a provação foi permitida por Deus. Não como um castigo, mas como um processo de purificação, sabe? Como a prata que precisa passar pelo fogo para ficar pura. Ele usa essa imagem forte de passar pelo fogo e pela água para descrever as dificuldades. Mas a história não acaba na dificuldade. No fim, Deus traz o alívio. O salmo termina com essa explosão de gratidão. E a lição aqui é linda. Deus nem sempre nos poupa das tribulações, mas Ele promete nos conduzir através delas. Ele ouve a nossa oração e nunca, nunca retira a sua misericórdia. É essa confiança que enchia o coração dos apóstolos de alegria. Mas de onde vem essa fé tão firme, essa confiança inabalável dos apóstolos? Ela não surge do nada, né? Ela tem raízes profundas na aliança de Deus com o seu povo, no chamado radical à santidade, que a gente encontra de forma tão clara no livro de Levítico. Essa frase é o coração de Levítico. Deus chama o seu povo para um estilo de vida diferente, um estilo de vida que reflita quem Ele é. Ser santo é ser separado para Deus. E essa separação não é algo abstrato, ela se mostra em atitudes muito, muito concretas. E o que é fascinante em Levítico 19 é justamente isso. A santidade é prática. Não é só sobre rituais, é sobre justiça social, é sobre cuidar do pobre, do imigrante, pagar o salário em dia, tratar os mais vulneráveis com dignidade, honrar os mais velhos. A santidade é vivida no nosso dia a dia, nas nossas relações. E bem aqui, no meio de todas essas leis práticas, a gente encontra um mandamento que resume tudo. O próprio Jesus, séculos depois, vai dizer que esse é o segundo maior de todos os mandamentos. O amor ao próximo, esse amor concreto, ativo, é a expressão máxima da santidade que Deus pede.
Agora, se o capítulo 19 nos mostra o projeto de uma vida santa, o capítulo 20 é como se fosse o outro lado da moeda. Ele lista as consequências para quem quebra essa aliança, e isso nos mostra algo fundamental. Para Deus, esse chamado não é uma sugestão, é uma vocação levada muito a sério, que define a própria identidade do povo. Da aliança com o antigo Israel, nossa jornada agora nos leva ao ponto mais alto da obediência da fé. Vamos contemplar o modelo perfeito de santidade e entrega a Deus. A Virgem Maria, como a Igreja nos ensina no Catecismo. A Igreja nos ensina algo único e belíssimo sobre Maria, no dogma da Imaculada Conceição. É a fé de que, desde o primeiro instante da sua existência, por uma graça especialíssima de Deus, ela foi preservada de toda a mancha do pecado original. E o ponto-chave é este: essa santidade única de Maria não vem dela mesma, vem inteiramente de Cristo. Ela foi redimida de um modo ainda mais profundo, não depois de cair, mas antes mesmo de qualquer possibilidade de queda. Tudo por causa da missão que ela receberia como mãe do Salvador. Diante do anúncio do anjo, a resposta de Maria é a própria personificação da fé e da obediência. E atenção, não é uma submissão passiva, é um consentimento ativo, livre, total e cheio de amor à vontade de Deus. Um sim que mudou para sempre a história da humanidade. Os primeiros cristãos já viam Maria como a nova Eva, onde a primeira Eva, com sua desobediência, deu o nó do pecado e da morte. A Virgem Maria, com sua fé e obediência, desatou esse nó. A morte entrou no mundo por Eva, a vida entrou no mundo por Maria. É por isso que a Igreja dá a Maria o título de Theotokos, uma palavra grega que significa Mãe de Deus. Porque aquele menino que ela gerou em seu ventre, Jesus, não é apenas um homem. Ele é o Filho eterno de Deus, a segunda pessoa da Trindade. E é por este nome, o nome de Jesus, seu Filho e seu Deus, que os apóstolos se alegraram tanto em sofrer. Uau! A mensagem de hoje é como uma linda tapeçaria tecida com fios de obediência, alegria e santidade. Em Atos, a gente viu que a verdadeira alegria pode nascer do sofrimento por amor a Cristo. O Salmo nos lembrou que a provação pode ser um caminho que nos purifica e termina em louvor. Levítico nos ensinou que a santidade se vive no amor prático ao nosso próximo. E o Catecismo nos mostrou em Maria o modelo perfeito da fé obediente que abre as portas da salvação para nós. Hoje, nossa jornada passou pelos capítulos 19 e 20 de Levítico, o Salmo 65, o capítulo 5 de Atos dos Apóstolos e os parágrafos 490 a 495 do Catecismo da Igreja Católica. Amanhã, a gente continua essa caminhada juntos no dia 64. Se essa jornada diária tem sido importante na sua vida, não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos encontros. Um grande abraço e até amanhã!